Olá, meus irmãos, meus amigos. Cá estamos novamente hoje falando do verso de número 2 do profeta Ageu, capítulo 1, verso 2. Vamos ler? Depois a gente medita na lição. Diz assim, ó: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Que lição para nós! Deus levanta o profeta Ageu para levar uma mensagem, principalmente aos dois líderes, como vimos ontem, o verso 1, Zorobabel e Josué, ou Josuá, que aparece também nas traduções. E agora o verso 2 diz algo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: olha a primeira fala de Deus, este povo. Deus não chama meu povo. Irmãos, isso é muito importante. Quando o povo caiu na idolatria com Moisés, Deus disse assim para Moisés: o teu povo. Deus não disse mais meu povo, o teu povo, Moisés. Aqui, irmãos, Deus não chama mais meu povo, este povo. Como é triste, irmãos, quando nós saímos do foco, do alvo, da meta, da missão. Irmãos, nós nos tornamos pessoas comuns. Nós não somos mais pessoas comuns, nós somos filhos do Criador. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós temos uma missão a cumprir e precisamos cumprir esta missão. Quando nós saímos do foco, nós voltamos a pessoas normais. Quando o povo de Israel caía na idolatria, ele se tornava igual aos demais, o que nós não somos mais. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos mais a este mundo. Estamos aqui temporariamente, mas a nossa casa é no céu. Isso pelos méritos de Jesus. Este povo, qual foi a meta que eles erraram naquele momento? Este verso e os posteriores mostram o que eles erraram. Diz assim, ó: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Deus fala e diz: não veio o tempo ainda que a casa do Senhor deve ser edificada? Será que já não passou da hora? Será que nós não estamos esquecendo do que é o principal, do que é a casa de Deus? Nesta época, irmãos, o templo não é como hoje. Hoje o templo é para que as pessoas se reúnam, para que a gente possa pregar as mensagens, que a gente possa cantar hinos em adoração ao nosso Deus e ali pregar as mensagens do Senhor. Mas o templo antigo tinha uma função muito maior. Deus estava habitando nele ali, ó. E precisamos entender que o sacrifício era feito no templo, não era para reunir pessoas, era o sacrifício, era uma função diferente. Ninguém entrava no templo. Se qualquer pessoa entrasse que não fosse da tribo de Levi, morria. E se algum levita entrasse que não era sacerdote, morria. E se um sacerdote ameaçar entrar no segundo cômodo do templo ou do tabernáculo, que não era o sumo sacerdote tinham vários. Sumo sacerdote só tinha um. Então só tinha um sumo sacerdote. Josué era o sumo sacerdote nesta época. Mas sacerdotes tinham muitos. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Sabe quantas vezes no ano? Pouquíssimas. Uma vez no ano ele fazia esta função. Então imagina, o templo tinha uma função muito importante. Os israelitas esqueceram a casa de Deus e foram fazer outras coisas. Hoje, irmãos, nós temos que valorizar a casa de Deus, sim. Como o templo antigo? Não, não é como o templo antigo, mas valorizar a casa de Deus, reverenciar e tudo. Agora, irmãos, a função da igreja hoje, irmãos,
Nós estamos cumprindo, colocando como prioridade? Fazer missões, irmãos, é a prioridade. Realizar a obra de Deus, irmãos, é a prioridade. E nós precisamos fazer isso, irmãos, com urgência. Se nós colocarmos para segundo plano, o que aconteceu na época do profeta Ageu, também acontecerá conosco. Então pense nisso. O que tem sido prioridade na sua vida? Deus começou dizendo, ainda não é tempo da casa de Deus ser edificada? Vocês devem pensar. Deus estava dizendo, já passou o tempo. E vocês estão fazendo outras coisas. Talvez já tenha passado o tempo. E o irmão está fazendo outras coisas. Talvez Deus já te chamou a tempo. E o irmão está recuando do chamado. Não deixe isso acontecer. Dobra o joelho. Se apresenta a Deus. E vai ser um instrumento em suas poderosas mãos. Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Vai ser uma bênção na obra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais este momento. Obrigado, ó Pai, pela Tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, nos abençoando. Leva estas mensagens, ó Deus, até os confins da terra e abençoa cada vida que assiste e ouve estas mensagens. Assim eu te peço e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.